pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Boa noite para todos vocês, tá? Começando aqui a semana, eu normalmente faço as lives no meio da semana, entre terça, quarta e quinta, mas surgiu a oportunidade de fazer uma live hoje, numa segunda-feira. E eu estou aqui aguardando vocês para virem aqui compartilhar comigo, assistir essa live, saber um pouco mais sobre o conteúdo de turismo, que eu gosto sempre de fazer, trazendo muitas cidades do Brasil. E hoje eu escolhi a cidade de Parnaíba, que fica localizada no estado do Piauí, que é um lugar belíssimo, que tem bastante atrações. E para você que gosta de viajar, que gosta de turismo, e se você não conhece Parnaíba, hoje você vai conhecer um pouco através da minha convidada, vai passar aqui várias informações, dicas de turismo, dica das atrações, lugares para visitar, lugares para conhecer. A gente vai entrar aqui numa conversa bem bacana, passando as melhores informações que a gente possa passar aqui para vocês, tá? E se você já conhece Parnaíba, como eu, que já conheci há muitos anos, tive a oportunidade de ir várias vezes, você vai ver que muita coisa mudou, então tem novos roteiros, outras opções. Então é muito legal a gente assistir a live sobre esse conteúdo, porque de repente se você resolve fazer uma nova viagem, resolve retornar a Parnaíba, você vai ter as informações assim, bem, vamos dizer assim, bastante atuais, né? Bem informativas mesmo para você voltar, tá bom? Então, boa noite para todo mundo que tá chegando aqui. Eu sou Meire, do Instagram Meire na Web, faço live entrevista. E também tem um canal no YouTube, o canal Meire na Web. E se você ainda não conhece meu conteúdo lá no YouTube, dá uma passadinha, vê lá as lives. Eu já tenho quase 200 lives organizadas por mim. E tem vários conteúdos, não só de turismo, mas eu tenho empreendedorismo, tem saúde, tem história, tem arte, música, moda, maquiagem, comportamento, educação. Então é bastante variado, tá, gente? Então vão lá, conheça o meu canal, não deixa de deixar o seu like, o seu comentário. Se você tiver alguma sugestão de live que eu possa fazer algum tema ou conteúdo interessante que você acha que é interessante eu trazer aqui pro Meire na Web, passa uma mensagem para mim, um direct, que a gente vê essa possibilidade, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Parnaíba, é uma cidade no litoral do Piauí que oferece algumas boas opções de turismo, integrando a famosa Rota das Emoções. A cidade de Parnaíba, com sua arquitetura do século XIX, lembra muito as pequenas capelas que nós conhecemos ou que sabemos que existem na Europa e em algumas cidades brasileiras. Tem também o Delta do Parnaíba e tem também as opções de lagoas e muitas praias. Então, para quem ainda não conhece Parnaíba, a hora é essa da gente conversar. Eu já vou fazer aqui o convite para Adriana Souza Rocha, que é turismóloga e também guia de turismo regional, para entrar aqui na nossa live e a gente bater aquele papo assim sensacional que só acontece aqui no Meire na Web, tá bom? Então vamos lá, eu já vou fazer o convite para a Adriana. A Adriana já deve estar todo o conteúdo, então você pode mandar aqui. Oi, Adriana, tudo bem com você? Tudo bem. Boa noite! Como é que tá o tempo aí em Parnaíba? Tá 28 graus com a sensação de quase 40. Nossa, então tá bem quentinho, né? Tá bem quente. Uhum. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, aumentar aqui um pouquinho o meu som, tá? Para eu te ouvir melhor, tá bom? Então, vamos falar de Parnaíba. Eu sei que você é turismóloga. Sim. E você também guia de turismo regional. Normalmente eu gosto de convidar, quando a gente faz conteúdo de turismo, eu gosto sempre de ter o guia de turismo, porque não tem pessoa melhor, né, para passar as informações, para dar as dicas,
conhece bem a cidade, então, assim, dá várias opções e acaba ajudando muito quem tem curiosidade de retornar a Parnaíba ou quem já conhece, né, e quer saber como é que está agora. Sim. E você também é estudante de psicologia. Isso. Está estudando psicologia. A Isso. psicologia também ajuda, né, nessa parte do Muito. turismo, né? Porque lida com muita gente. Sim, muita gente, muita gente. Tem momentos que às vezes a gente precisa tanto a gente ter calma, como também passar calma para o cliente em algumas situações. Situações que a gente tem que tirar de letra, então mexe muito, muito, muito com o psicológico, tanto de quem está atuando, como também de quem está chegando. E Eu entendo. a gente tem que preparar esse cliente, né, esse nosso visitante, de uma forma bem acolhedora. Então, a psicologia ajuda muito nisso. É bom também, né? Porque assim, tudo que acrescenta, né, Adriana, para o trabalho do guia de turismo, né? Eu já vi aqui, já conversei com vários guias de turismo de variadas profissões, além de guia de turismo. Porque a gente acaba cuidando de pessoas, né? Você também tem a informação, você respeita a história, a geografia do local, então é muita informação envolvida. Então é muito legal saber que você, além de turismóloga, também está se preparando para ser psicóloga. Sim. Então, tudo vem acrescentar, né? Porque eu já trabalhei como guia e eu sei como é que é lidar com pessoas. Então, vamos lá. Como é que você iniciou a tua carreira de guia de turismo, de trabalhar como guia de turismo em Parnaíba? Assim, na verdade, já faz muito tempo assim, que eu comecei sem pretensão nenhuma. Ah, acho que foi em 1998. Eu comecei a trabalhar como garçonete nos barcos que vão para o Delta, bem Tá. no início mesmo, ali que saía na época que saía ainda da Beira Rio, no No Porto Igara. das Barcas? No Não, Porto das bem Barcas? antes do Pôr das Barcas, é praticamente ali de frente à Capitania dos Portos, Igara Tá, tá. Clube. Então a embarcação saía de lá e eu ia como garçonete, então, e era um passeio bem, digamos, bem puxado, bem cansativo, porque a gente saía tipo às 8 horas da manhã, pegava o Rio Igaraçu, aí descia o Rio Parnaíba, Passava o dia inteiro, era o então. dia inteiro. A gente saía às 8 horas da manhã e chegava de volta no mesmo porto que a gente partiu, tipo às 17 horas. E aí eu sempre indo como garçonete, observando o guia que ia, né? Nessa época era o Marcelo, um grande amigo meu, Certo. que mora aqui. E aí teve uns dias que ele faltou e eu fui no lugar dele. Eu disse, eu posso ir, eu presto atenção e tal. E eu lembro que a primeira vez eu me tremia demais, né? Nervosa, nunca tinha praticamente pego no Mas é microfone. legal porque você fazendo, mesmo que você fizesse o trabalho, né, dentro do barco, assim, de atender os turistas, mas você observar tudo que acontecia, né? Então, assim, Sim, quer dizer, sim. mesmo que você tenha ficado nervosa, você ter pegue, né, a situação de surpresa, mas você já era familiarizada com a história. Então, assim, foi uma experiência boa, né? No final do dia, você. Sim, eu estava já bem familiarizada tanto com a história da região, a geografia da região, como funcionava o barco, porque tinha que passar todas as informações de colete, de informações sobre segurança dentro da embarcação. Então, para mim, fiquei mais nervosa porque era a primeira vez. A primeira vez a gente sempre fica nervosa em qualquer situação. Mas depois, pronto. E Claro. aí foi indo. Aí, quando foi em 99, 2000, eu fiz um curso de condutor de visitantes. Aí eu já estava já atuando como guia, mas não com Certo. uma carteirinha. Aí depois eu fiz um curso de guia regional. Tá. Aqui em Parnaíba foram poucas pessoas que fizeram esse curso. A gente teve que juntar junto com uma turma de Teresina, né? Porque
É um curso Ah, tá. caro. Juntaram certo, fizeram uma junção para poder o curso sair, né? Exatamente. Porque deve ter um número. Que foi no Tá, máximo umas 18 pessoas nas duas cidades, Teresina e entendi. Parnaíba. E desse curso de guia regional, que foi o último que teve aqui na cidade de Parnaíba, poucos estão atuando como guia. Eu acho que se tem 4 é muito, né, de 15. E só quem tem carteira atualizada, sou eu e mais uns 2, né, que essa carteirinha aqui. Mas assim, Sem... você acha que o que aconteceu com essas pessoas? Porque é tão interessante você fazer o curso, né? E tem mercado para todo mundo, não tem? Tem, Sim, tem o mercado tem e pessoas. falta. Tá, Na verdade, falta. Tem dias que se tivesse 3 Adrianas, era para trabalhar, 3 Adrianas, tá, entendi. porque... Mas, assim, aí eu entro em contato com outros amigos meus, Adriana, não posso, tô ocupada. Tipo assim, não... Na verdade, para trabalhar como guia de turismo, você tem que gostar, você tem que amar a profissão, você tem que gostar Isso. do que faz, porque não é só esperar pela grana que vem, entendeu? Eu tenho outras fontes de renda, não dá para ver como guia de turismo. Mas é algo assim tão bom para mim que, embora eu tenha outras funções, Aham. eu não consigo sair sem guia de turismo, não consigo. Eu gosto mesmo. Você gosta, né? Você faz com muita alegria, com muita Sim, satisfação. sim, e eu É um trabalho gostoso. Você sabe. para mim é gratificante ver, não é nem claro que o monetário ajuda muito, mas é você ser reconhecida como uma boa profissional no final do seu trabalho, com elogios. No final do dia saber que você. E também a questão, né, do guia de turismo, que eu acho que é uma das questões mais importantes, além da informação, eu acho que é a forma como você representa a sua cidade e como você passa essa informação, porque essa informação ela vai ser muito importante para outras pessoas que vão vir através desse turista que esteve, né? Porque aí as pessoas comentam, olha, eu fui em tal lugar, é assim que aconteceu. Então, vamos agora conversar sobre o roteiro de uma viagem. Você recomenda um roteiro de viagem de 3 dias? Você acha que é um tempo suficiente para conhecer? É um tempo muito, muito bom, poderia até fazer até mais dias, Parnaíba é muito rica Tá, tá. em regiões. Uhum. Então, assim, um roteiro de 3 dias, o que faria em 3 dias? Em 3 dias, em um dia você pode conhecer o Delta do Parnaíba, no passeio Já tradicional. começar pelo Delta, assim, já começar pelo Delta ou... Pode ser Tá, sim pelo Delta, pode ser sim pelo Delta, ou pode, tipo, primeiro, em vez de ser no Delta, no outro dia, eu vou fazer o roteiro e aí você vai entender mais ou menos o que eu estou querendo ir. tá bom. Tá Então, certo. digamos que a primeira opção, o primeiro dia seria passeio ao Delta, saindo às 9 horas da manhã, seria o passeio tradicional, ou em lancha rápida, ou no barco tradicional, que já é aquele que é incluso almoço. E no retorno, se você for de lancha rápida, você passa pelos Igarapés dos Periquitos, vai para a segunda foz, que é a Baía das Canárias, que é a mais importante, que é do Rio Parnaíba. Fica lá em torno de 1 hora e retorna e vai para a Ilha das Canárias. Almoça na Ilha das Canárias, numa boa pousada que Tá. tem lá, Uhum. né, para almoço. E sai, após o almoço, depois de um descanso, sai às 15 horas e faz a Revoada dos Guarás. É um, Uhum. é um passeio fantástico, a Revoada dos Guarás. Todos que vão se encantam, ficam maravilhados, tanto com o pôr do sol como da Revoada. E tem a experiência também de você parar umas dunas, que é conhecida como as dunas do Morro do Meio, onde tem um rancho de pescadores. E lá você tem a oportunidade de conversar com esses pescadores, saber um pouco da cultura da pesca que eles têm, que o tipo de peixe que eles pegam, tanto de mar quanto de rio, porque ali a gente tem uma influência das marés. Uhum.
e quantos dias que ele passa, os perrengues que eles já passaram. Então, assim, é muito rico você conversar com um nativo da região e Certo. ter muitas histórias. No segundo dia, pode ser um tour pela região de Parnaíba. Parnaíba, o que seria Parnaíba? Sairíamos Uhum. umas 8 horas da manhã, 8h30, iríamos para a Lagoa do Portinho, ficaríamos lá vendo, porque o Portinho de manhã cedo também é muito bonitinho, as dunas ainda estão frias, não está com sol quente, você pode dar um banho de lagoa. Depois a gente vai para a cidade de Parnaíba, faz um sítio histórico, né, um tour Tá. bem bacana, passando pelas principais igrejas, Catedral, Nossa Senhora do Rosário, Primeira Uhum. Ermida, Casarão da Dona Alta. E eu costumo dizer que a cereja do bolo do sítio histórico é o Museu do Mar, que só tem 2 anos. Inclusive, eu faço parte da equipe deles, trabalho na parte da noite Esse lá. Museu do Mar, então, é novo, né? É uma coisa nova. Dois Tá. anos, ele entrou na última revitalização do Porto das Barcas, que teve na última reforma, que tem 2 Que anos. legal. Ele inaugurou bem na época depois da primeira boom da pandemia, no mês de Uhum. julho de 2021, e fez 2 anos agora em julho. E É eu lá que costumo, você trabalha, Adriana? na parte da noite, sim. Tá. Então, eu costumo sempre recomendar para quem vai para o Delta ou para quem veio do Delta, porque lá é como se fosse um complemento desse Entendi. passeio, porque lá nós temos, por exemplo, a parte do nosso acervo, nós temos 3 salas que representa a APA do Delta, que é a área de proteção ambiental. A primeira sala representa a natureza, o homem do Delta, Certo. que representa todos os pescadores, todas as pessoas que fazem parte dessas comunidades. Na segunda sala é a natureza do Delta, onde nós temos as ossadas de baleia, golfinho, peixe-boi, enfim, uma infinidade de informações, mapas. E a terceira sala, que seria também a parte das embarcações em tamanho real, que já foram utilizadas pelos pescadores. Então, a gente retrata muito essa parte do complemento do passeio do Delta, e todas as pessoas ficam maravilhadas com esse tour dentro do museu. E aí, Demora mais ou menos quanto tempo, assim, para fazer a visita do museu? ah, de Dá 30 o a quê? 40 Umas 2 horas? Não, não, Dá não. menos? Tá, Visita mediada, tá? tá, E aí tem 2 tipos de visitas. A tá. visita livre, em que o cliente fica livremente, mas só que com um mediador próximo a ele, para tirar dúvidas, enfim. Claro. E a visita guiada, que no caso, eu ou qualquer mediador que faça parte da nossa Tá. equipe, vai mediando cada estande, falando sobre a história de cada estande, sobre Ah, as peças legal. que temos Uhum. lá. Então, a primeira livre varia muito. Tem livre que o cliente gosta de ler tudo, detalhe por detalhe, então demora às vezes 1 hora. Mas tem livre Tá. que demora 20 minutos. Aí tem mediada, que a mediada no mínimo, é 40 minutos. No Ah, tá. mínimo. Então, é um tempo bom. É um tempo bom, né? Sim, sim, sim. É um tempo Aham. bom. E você, quando você falou assim que você trabalha à noite, então esse museu ele fica aberto até que horas? Até as 21 horas. Nossa, então dá tranquilamente para o pessoal passear durante o dia e ainda visitar o museu à noite. Sim, sim. Ele abre às 8 e Ah, fecha às 1 hora, né? Aí só no domingo que ele abre às 15 e fecha às 21 horas. E na segunda é fechado. Por tá. isso que eu Por tô isso que a gente está aqui hoje fazendo a live, né, Adriana? Porque a Adriana não está no museu. aqui. Então, achei interessante, tá aí, olha, para o pessoal que já conhece Parnaíba, eu já conheço, eu já fui, acho que 2 ou 3 vezes Parnaíba, eu adoro. Depois eu vou falar aqui para você a minha impressão que eu tive, assim, foi um lugar, assim, que eu fiquei muito encantada. E tem uma coisa bem legal, é que a primeira vez que eu fui para Parnaíba, você sabe que foi uma excursão, é,
a gente falava excursão, né, nessa época, né? Hoje em dia o pessoal fala viagem, tour, fala um monte de coisa. Excursão de gente de término de oitava série. Era oitava série na época. É como se fosse o high school, né, hoje, né? Terminar o segundo grau, né? O ensino médio, eu acho que é no Brasil, né? Eu já estou aqui há muitos anos. Então, e eu lembro assim que foi uma viagem assim, nossa, a primeira viagem assim que você faz com as suas colegas de escola, os colegas, os professores. Eu lembro que a gente ficou. Nossa, foi uma experiência muito boa, viu, Adriana? Não me pergunte o nome do hotel, mas eu lembro que nós ficamos num hotel que ele não ficava longe do Porto das Barcas, porque eu lembro bem assim. É um dos é o Hotel Cívico, que é uma avenida que dá direitinho, quase direto no Porto das Barcas. É assim, ele tem uma estrutura bem antiga. Sim, é um dos mais antigos é o Hotel Cívico. Pronto, então foi nesse hotel que eu fiquei. Gente, foi assim uma viagem, sabe? Assim, a gente saiu de Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, né? Nós saímos de Fortaleza de ônibus, fomos para Parnaíba, fizemos alguns passeios. Eu tenho lembranças assim na minha cabeça. Eu lembro das praias, Luiz Correia, Atalaia, Pedra do Sal. Esses nomes assim ficaram na minha cabeça. Mas passaram muitos anos depois, eu trabalhando como guia, eu lembro que eu levei duas excursões para Parnaíba, assim, trabalhando como guia, mas em Parnaíba tinha o guia, né, regional e tal, o guia local, que dava toda a informação, então a gente ficava mais, era como acompanhando o grupo e tal. Mas a minha primeira experiência foi, assim, fantástica. Faz tempo, viu? Você não trabalhava no turismo ainda, não. Mas vamos lá, então. O que você acha assim que é mais importante para conhecer em Parnaíba? Assim, qual é o ponto mais importante assim que você diz? Esse não pode deixar de conhecer. Museu do Mar. O Museu do Mar. E o Você Porto acha que das é Barcas. interessante para o turista? O Porto das Barcas, porque o Porto das Barcas é o início de tudo, tá? Que era Tá. conhecido como Porto Salgado. É praticamente o marco zero da cidade de Parnaíba. É a parte histórica de Parnaíba, a essência de Parnaíba. E o Museu do Mar como complemento, o Delta do Parnaíba, entendeu? Então, Claro. assim, ali no Porto das Barcas, ali a gente já está no Delta do Parnaíba. Você querendo ou não, ali já é Delta do Parnaíba, porque nós estamos margeando o rio Igaraçu, que é o primeiro braço do Delta do Parnaíba, que deságua na praia de Atalaia, no município de Luiz Correia. Então, Uhum. acho que o mais importante é o centrão, Que é o e início de tudo, né? do Parnaíba, é o início de tudo, início de tudo. De Aí, toda a quando você história. diz assim, o Delta do Parnaíba, sim, é muito importante. Também é um dos pontos que você não pode sair de Parnaíba sem conhecer, porque tem parnaibano que não conhece o Delta do Parnaíba, infelizmente. Mas quando você Uhum. fala de Parnaíba, é porque, assim, quando você falou Parnaíba, eu estou frisando bem Parnaíba, porque o Delta do Parnaíba, ele abrange Parnaíba e vai até Tutóia, mas de onde saem os nossos passeios do Delta do Parnaíba, não fica em Uhum. Parnaíba, Tá. fica na Ilha Grande, né, que é um outro município que fica do lado de Parnaíba. Tá. Mas eu acho assim que o visitante sim tem que visitar o Delta do Parnaíba, mas também tem que conhecer Parnaíba, a história de Parnaíba. Ah, sim, com certeza. Eu acho que tem que fazer as duas coisas, né? Um é mais assim uma grande atração, mas o básico, né, de você conhecer uma cidade, você saber a parte histórica, você conhecer o centro, o início, né, desde assim dos primórdios, assim, você saber, né, por que esse nome. Eu acho que o turista ele sempre procura por isso, né, por essa informação. Você quer falar um pouquinho assim da parte histórica da cidade, assim, dar uma Parnaíba, por explicaçãozinha rápida? exemplo, Parnaíba, por exemplo, tem esse nome devido a um dos bandeirantes que veio a explorar essa nossa região, que é Domingos Jorge Velho, que nasceu numa cidade de São Paulo, que ainda hoje tem esse nome, que é Santana do Parnaíba.
Tá. Então, é por isso que também tem esse nome. Parnaíba, ela começou com a pecuária, com a charqueada, ali no Porto das Barcas. A gente sabe que o Porto das Barcas, ele é uma construção que varia do século XVIII para o final do século XIX, para início do século XX. Então, aquelas construções em pedra, né, foram feitas pelos escravos dos portugueses, principalmente da família Dias da Silva, que foi construída à base de muito suor, muito sofrimento da escravatura, né, da escravidão, com óleo de baleia, pedra de lastro, argamassa de cal e casca de ostra. Nós temos uma ermida, né, que é uma pequena capela datada de 1711. A nossa catedral, ela começou a ser feita em 1725, mas só foi concluída em 1770, né? Nossa, na década de 70, então. Demorou bastante tempo. 1770. Nossa, mas demorou bastante tempo, né? Assim, de quando iniciou até o final. Foram 50 anos para concluir a catedral nesse período. Tem muito né? isso no Nordeste, né, Adriana? Tem muito isso. Eu lembro que em Fortaleza teve uma catedral também que ela demorou acho que 50 ou 60 anos para finalizar. Como naquela época, né, era muito difícil, às vezes vinha materiais da Europa, né? Trazia isso, estruturas de ferro, e tudo era através de quê? Né? De navios. Isso, nos navios. E aqui a nossa dificuldade maior é que os navios não chegavam até o Porto das Barcas devido ao calado. Então, as pequenas embarcações iam para alto mar para poder passar as mercadorias para as pequenas embarcações para chegar até o nosso porto, porque não tinha como entrar um grande navio aqui no Porto das Barcas, né? Como até hoje não tem condições. Deixa eu te perguntar uma coisinha assim rápida. Parnaíba é a cidade mais importante do estado do Piauí? Digamos que é a segunda maior cidade do Piauí. A primeira é Teresina, que é a capital, mas historicamente é Parnaíba, Oeiras e Campo Maior, que foram as cidades que lutaram pela independência. Né? Então, se for pela parte histórica, é a mais importante, uma das mais importantes, com Oeiras e Campo Maior, que teve a Batalha do Genipapo. Mas em relação à economia, Teresina, por ser a capital, e o Piauí é o único estado do Nordeste em que a capital não é no litoral, é Teresina. Eu vi essa informação. Então, você tem assim, uma recomendação de qual a melhor época para se visitar Parnaíba? Existe assim, uma época que é mais interessante para o turista visitar? Depende muito. Porque, assim, nós temos, nesse período, por exemplo, de julho até dezembro, nós temos um sol forte e ventos muito, muito fortes também. Então, nesse período, a gente atrai muito os visitantes que praticam kitesurf. Então, Barra Grande. Interessante, Barra Grande, por exemplo, praticamente todas as hospedagens ficam praticamente zeradas por conta do europeu que vem, principalmente o europeu, os paulistas. É uma pergunta também que eu já estava inclusa aqui na minha lista. Existe, por causa desse esporte, você acha que atrai muitos turistas estrangeiros? Sim, sim. Barra Grande deu um boom assim, de crescimento devido a esse esporte. Isso aí é fato. Está sendo considerada, talvez você já tenha ouvido falar, que é a segunda Jericoacoara, né? Sendo que é no Piauí. E realmente... Jericoacoara, para quem não sabe, é uma praia lá no interior do Ceará. No litoral do Ceará, aliás. Então, essa praia então, que você está falando, ela se tornou bastante popular por conta disso. E esse turista estrangeiro, ele vem de onde? Assim, normalmente os franceses. Os franceses, italianos, espanhóis, a maioria.
Mais europeu mesmo, né? São franceses. Tá. Ah, os franceses. Interessante, né? Uhum. E com relação aos turistas brasileiros, assim, existe uma região predominante assim de turista brasileiro que vocês têm um número maior durante o ano para, porque você falou que seria nessa época os estrangeiros nessa época de junho até dezembro por conta dos ventos, que aí Isso. facilita esse tipo de esporte. Isso. Mas atrai também os brasileiros, porque nós temos muitos brasileiros que praticam kitesurf, Tá. entendeu? Os E esses brasileiros, brasileiros assim, porque o kitesurf é um esporte que quem tem poder aquisitivo muito grande, porque é um esporte bem caro. Mas, assim, fora... Aí tem o período, né, de janeiro até março, que é chuvoso, mas sempre tem, por conta do carnaval, Réveillon, Semana tá, Santa, pelas sempre tem. festividades. Entendi. Mas o brasileiro, por exemplo, o brasileiro que visita mais Parnaíba é o paulista, muito Tá. paulista e paulistano, né? Os Da dois. região sudoeste. Carioca, eu recebi muito carioca, só para você ter noção, de de junho até o início de agosto, eu recebi 3 grupos de cariocas da terceira idade que vieram visitar. Eram grupos de 18 a 20 idosos. E é um dos públicos que eu mais amo trabalhar. Porque aí esse público, ele é interessado, né? Ele é interessado muito na história, valoriza muito, né? A natureza. Isso. São pessoas São, que geralmente apreciam muito mais. são pessoas assim maravilhosas. É o público que mais me faz sorrir. Muito bom, legal saber. Olha aí, olha, para o pessoal que gosta de viajar, tá? Já tem uma dica aí que é a preferência da Adriana. Adriana, quais são as opções de passeios assim fora da cidade? Assim, tem alguma coisa mais que você sugere como passeio assim para sair um pouco do núcleo, né, da cidade em si, além do Delta do Parnaíba? Existem outros passeios? Pode ser Como passeio ecológico, né? Alguma coisa nesse gênero. como você falou bem no início, nós estamos dentro da rota, né? Da rota das Sim, emoções. isso, que é interessante falar sobre essa rota, né, das emoções. A rota pode começar tanto pelo Ceará ou como pelo Maranhão, do lado de São Luís, indo por Barreirinhas, Caburé, Paulino Neves, Tutóia. E aí tem gente que já pega a embarcação lá em Tutóia e cruza o Delta e chega até nos Tatus, aí passa 2, 3 dias em Parnaíba. Aí no dia seguinte já vai para Camusim, passa uns dias em Camusim, Patatajuba, Jijoca, até chegar em Jericoacoara. Ah, tá. Faz um circuito fora do estado, né? Exatamente. Então, Entendi. são os 3 estados. Fora esse circuito da rota, porque tanto Jericoacoara como Lençóis é em torno de, digamos, 170 quilômetros de Parnaíba. Às vezes torna um pouco mais distante por conta que tem trilha, essas coisas aí a gente acha que é um pouco mais distante. Tá. Mas fora isso, nós temos as serras do Ceará, o Bajara, com o passeio do teleférico, que é um passeio também ecológico, tem a visita da Gruta de Ubajara, né, que tem a parte das estalactites, toda a história de dentro de uma gruta, Uhum. Tem É legal você falar que assim que é um passeio que abrange, né? Não só o estado do Piauí, mas também vai para outro estado. Então dá para a pessoa fazer, vamos dizer assim, dá para fazer um combo, né, Adriana? Assim, você conhece um pouco ali, um pouco do outro lado, e aí dá para a pessoa fazer em uma viagem, conhecer fazer vários roteiros. Tem as cachoeiras do lado do Ceará, também como tem as cachoeiras do lado do Piauí. Do lado do Piauí, a gente pode visitar Cocal da Estação, onde tem um fervedouro conhecido dentro de um sítio Frecheiras, que é um lugar muito bonito, é uma piscina
natural que jorra água o tempo inteiro e é transparente, lúcida. Tem também a Cachoeira do Engenho Velho, que fica lá também nessa mesma região. Tem a Cachoeira do Urubu, que fica no município de Esperantina. Tem também do lado, tem Luzilândia, que também é muito conhecido, dá para você passar pelo Rio Parnaíba. Então, assim, tem as que é conhecido como as cidades dos cocais, né? Então, são as palmeiras de Babaçu, né? Que foi também muito explorada nessa região na época da colonização, Babaçu, Carnaúba. Então, dá para fazer uma coisa bem bacana. Interessante, né? São assim, coisas que tudo depende muito, né? Tudo depende, né, Adriana, assim, de quanto tempo, né, o turista vai passar na cidade, quanto tempo ele tem disponível. Mas normalmente uma boa programação dá para aproveitar bastante. E você gostaria de falar um pouco das praias, assim, das principais, que são aquelas que são mais conhecidas? Mas eu acho que você falou uma aí também que eu. Então, tá. As praias, as nossas praias, lembrando que o Piauí é o menor litoral brasileiro, né, com apenas 66 quilômetros de praia, que isso pertence ao Ceará, e foi feito um acordo político, e aí, enfim, nós ficamos com esses 66 quilômetros de praia, certo. Que, por sinal, não é poluído. Né? Não tem nada que caia nos nossos mares, que polua, que você fique com coceirinhas, nada. Você pode chegar aqui e mergulhar em qualquer lugar dos nossos mares, sem preocupação nenhuma. Então, assim, para começar, tem a Praia de Atalaia, que é a Praia da Pedra do Sal, que é a praia da cidade de Parnaíba, ela está dentro do meu roteiro histórico, né? Então, assim, a Samir falou 7 cidades. 7 cidades. Você sempre está falando aqui, olha, São Raimundo e Nonato também, acho que 7 cidades. Aqui São Raimundo e Nonato já fica 900 quilômetros daqui, então fica meio que inviável de se visitar. Mais distante, é verdade. Parnaíba, somente 7 cidades. Então, como eu estava falando, então, a Pedra do Sal, que é a que fica mais próxima. É a única praia da cidade de Parnaíba, na verdade. Tá. Né? Eu lembro da Pedra do Sal. Lembro de Atalaia também, lembro de Luiz Correia. Luiz Correia tem as suas praias, que é Atalaia primeiro, né? Que tem lá o Quebra-Mar, que é a primeira foz do delta do Parnaíba, né? Que é o rio, esse rio Igaraçu que passa no Porto das Barcas, ele deságua lá naquele Quebra-Mar. É uma praia bem popular, é uma praia familiar, onde é bastante visitada, principalmente pelos teresinenses. Lembrando que o Coqueiro também, Praia do Coqueiro, é bem visitada. Tem a maioria das casas de veraneio estão no Coqueiro. Eu lembro que naquela época assim, tinham casas assim, bem distantes assim, uma da outra, assim, já estava começando aquele movimento imobiliário, né? Eu lembro que o guia que estava acompanhando a gente, ele explicou com relação a isso. Né, assim, de investimento imobiliário nessa praia. A exploração imobiliária cresceu muito aqui, assim, mas tem muitas casas já à venda também, porque assim, você ter uma casa na praia não é tão simples assim, né? Você tem que comprar praticamente todos os eletrodomésticos todos os anos, porque a maresia... Por conta da maresia. A manutenção, né? A manutenção é cara, não é barata. Casa de praia é muito complicado. Nossa família teve e a gente sabe como é que é. Todo mês, mudar a geladeira, mudar a televisão, mudar fogão. Quanto mais próximo, né, Adriana? Aí é muito mais próximo do mar. A maresia, ela consome mesmo. E, como eu estava falando, tem a praia de Atalaia, depois a Peito de Moça, Coqueiro, Praia do Arrombado. O pessoal ri muito quando eu falo da Praia do Arrombado. Mas, meu Deus, esse nome mesmo. Eu disse, esse nome. Mas é porque tem uma história das marés que avançam muito. E aí vai quebrando, e aí é aquela história do arrombamento, né? Certo. Então, Praia do Arrombado. Tem a Praia
É a de Praia dos Carnauzinha. Poldros, né? Poldros, eu acho que é Poldros. A Praia dos Poldros, ela fica Aham. numa região, ela já é no Delta do Parnaíba, é aquela praia que, quando você vai para o Delta, é a primeira parada feita, né? Tá, Então, lá é a Praia dos Poldros, na Ilha dos Poldros. É bem certo. distante, só dá para chegar nessa praia através de uma embarcação. Não tem como ir de carro, somente de Aham. embarcação. Legal. Vamos então falar um pouquinho da gastronomia, dos pratos típicos. O que é que vocês costumam aí oferecer aí para as opções para as pessoas? Existem assim restaurantes bem típicos, existe uma culinária diferenciada que só tem no Piauí. Como é que é? O nosso carro-chefe aqui da nossa região de Parnaíba, eu acredito que seja o caranguejo, né? É o Hum, caranguejo. Nós temos, como a gente tem 2.700 quilômetros de mangues aqui de Delta do Parnaíba, então a nossa riqueza maior em relação à gastronomia é o caranguejo. Então, o caranguejo toque-toque, que é aquele quebrando, que vai né? quebrando com a madeirinha, né? E eu conheço bem lá no Ceará. E a torta de caranguejo. Então, o nosso caranguejo vai praticamente 70% lá para o Ceará, para o Chico do Caranguejo. Ele tem os Aham, eu sei. captadores dele aqui, ele tem as embarcações dele aqui, que vai. Então, naquela época que eu morava lá em Fortaleza, eu já sabia que o caranguejo ia todo da Parnaíba para abastecer aqueles restaurantes lá. Olha, o sempre está dando mais uma informação. Ele está falando aqui da árvore penteada. O que é isso? Sim, árvore penteada, boa. Árvore penteada é um tamarineiro que nós temos quando nós vamos para Praia do Macapá. E ela fica assim na estrada. Antes ela era nem, o pessoal nem percebeu muito ela. Hoje ela já tem até uma praça, tem lenda sobre a. É um tamarineiro que o Tá, vento penteou ele todo pro lado direito. E aí tá. ela fica toda penteadazinha, tipo assim, é uns 5 metros de galhos fixos só para um lado, entendeu? Aham. Assim. E tem recebido muitos visitantes. Então, assim, tem muitas pessoas que fazem fotos engraçadas, como se estivessem puxando, ou Ah, então, entendi. entendeu? Para fazer um selfie, né? Para dar uma paradinha, fazer umas fotos, é legal. Sim, E sim. além, como a gente estava falando da culinária, além do caranguejo, o que tem mais aí? O pessoal gosta muito de carne de bode, Tá. galinha caipira. Mas não é Do... no Piauí que tem um bolo? Não é no Piauí que tem um bolo? Acho que é um bolo, é um pão, uma coisa diferente? Ou eu estou Eu, enganada. de goma. Eu acho que é um bolo de goma, é um bolo de, não sei, é É bolo de sal, bolo de goma. uma que eles colocam com coco, que antigamente eles vendiam até tipo um bolo de, como se fosse um bolo de rolo. Mas algumas coisas, infelizmente, se perderam, sabe? Tem o bolo Ah, tá. frito, tem o bolo frito. Essa semana mesmo a gente estava doido procurando bolo frito, porque teve desejo de comer bolo frito, mas a gente não encontrou o bolo frito, de jeito Quer nenhum. dizer que acaba essa culinária também, Algumas se é. tradições, É, infelizmente, eu entendi. Mas então quando o carro-chefe mesmo é o é o caranguejo, né? cara, Assim, é o pratos cara, à base a torta de principal. caranguejo e o toque-toque. Tá, que é o caranguejo, aquele que você senta lá na mesa, vem uma bacia com caranguejo e os Vem o pauzinhos vinagrete, o arroz com feijão, que para é o. acompanhar, uma delícia. Nossa, muito bom. Então vamos lá. E com relação à parte de compras, assim, quando vocês fazem os passeios, existem opções de compras, assim, qual tipo de artesanato mais assim produzido na Parnaíba, assim, no Piauí de forma geral, né? Vamos dizer assim. Em relação Existe uma às coisa compras, específica? eu levo eles muito para o Porto das Barcas, né? É muito Tá, procurado, é muito procurado as rendeiras, né? Que são as tá. rendeiras De que ficam rendas.
de Santa Isabel, lá nos Morros da Mariana. Então, assim, normalmente, alguns clientes, quando eles já sabem das rendeiras, eles pedem para levar até lá no próprio núcleo delas. Então, No polo mesmo, né? até lá eles compram lá nas rendeiras. Ou então eles ficam mesmo no Porto das Barcas, aí eles compram sempre alguma blusa com lembrança, com alguma coisa escrita, imã de geladeira, que já esteve aqui no São caso. os famosos souvenirs. Exatamente, exatamente. E está tendo também muita saída de esculturas de artistas locais. Esculturas em madeira. Certo. Aquelas esculturas. É escultura mesmo, eu ia falar outro nome, mas é escultura mesmo. É que é tão legal, né, Adriana? É tão legal quando você faz uma viagem, você encontrar essas opções de compras. Eu adoro, assim, eu adoro ir nesses lugares assim e ver as curiosidades do local, sabe? Mesmo assim que você não compre uma peça muito grande, algo muito grande, mas você compra algo que você lembra, né, do local. E eu lembro que eu fiz compras quando eu estive lá da última vez. Bom, eles procuram também muito a Opala, que nós temos em Pedro II, né? Que nós só temos em 2 lugares do mundo a Opala, que é em Pedro II, aqui no Piauí e na Austrália. Então, eles procuram também muito Opala. Então, assim, quando não dá tempo da gente fazer esse roteiro até Pedro II para ver as opalas e as minas de opala, aí compra aqui mesmo no Porto das Barcas, assim, alguns locais que vendem as opalas juntamente com a prata que eles fazem. Nossa, legal, porque ela é bem delicada, a opala, né? Eu acho que ela é mais delicada. A opala leitosa e o mosaico também. Legal, bacana. Vamos ver o seguinte: você tem dica assim, para se manter seguro durante uma permanência em Parnaíba? É uma cidade tranquila para o turista? É tranquilo, mas Consideravelmente. a gente não pode abusar, a gente não pode facilitar as coisas. Então, assim, Claro. eu sempre indico, antes de você entrar em qualquer rua ou tentar fazer qualquer roteiro caminhando, você procura saber no seu hotel se é seguro, você procura saber no supermercado se você é seguro você ir por essa rua. Entendi. Porque, por exemplo, eu já vi vários turistas indo para Beira Rio, por uma rua super esquisita no Porto das Barcas, e aquilo ali me deixa muito aflita, muito aflita. E tem turista, né? Tem turista, eu lembro quando eu trabalhava como guia, que tem turista que você fala várias vezes assim, olha, o melhor caminho é esse, não vai por esse. Mas ele acha, né, que ele está de viagem, está livre, e aí está de férias, né? Vamos dizer assim, né? Está de férias no total, né? A cabeça está de férias e tudo está de férias. Então, em qualquer lugar do mundo, eu acho que pode ser a cidade. Eu sempre faço essa pergunta para o guia de turismo, porque eu acho importante também a gente assim ouvir a opinião de quem trabalha com isso, né? Que está o tempo todo em contato com o turista, com o viajante. Mas em qualquer lugar do mundo que você vá, pode ser uma cidade grande, uma cidade pequena, você tem que ter os cuidados necessários, você tem que saber, né, geograficamente aonde que você está localizado. E às vezes a pessoa que está no hotel pode te dar uma informação, guia de turismo, a própria agência de turismo pode te ajudar. Então é sempre muito importante, né, o turista ter essa preocupação de saber e não sair aí à toa e depois se arrepender porque foi para o lugar errado. Andar mínimo de coisas possível, bolsas que chamem a atenção, essas coisas. Sim. Celular na mão, falando com o celular na mão, enfim, que já vi. É bem comum, né? Tá difícil essa história do celular, porque as pessoas realmente estão o tempo inteiro, né? E às vezes ali está toda a sua informação no celular. Então, se acontece algo numa viagem, a situação vai ficar difícil. Mas quando eu estive em Parnaíba, eu achei a cidade bem tranquila, assim, eu fiz passeios maravilhosos, fui à praia. É tranquilo. Você não eu pode gostei, assim, acho que o pessoal muito receptivo, sabe, Adriana?
as pessoas muito receptivas, assim, em todos os sentidos, nos restaurantes, na praia. Então, assim, foi um lugar Nós que eu costumamos ser gostei bem muito, acolhedores. assim. Como é? Nós costumamos ser bem acolhedores. Isso é uma característica, eu acho, bem assim do brasileiro. Isso é bacana demais. Bom, você quer nos contar algo assim que aconteceu, assim, que foi divertido durante um dos seus passeios, né, com seus turistas, assim, algo que foi assim divertido, que você gostaria de fazer aqui, contar para a gente algo que aconteceu. Todo guia de turismo que vem aqui, eu faço essa pergunta e eles adoram, porque sempre tem alguém que tem uma historinha para contar. Eu sei que você deve ter muitas, né? Mas escolhe só uma para a gente. Mas não é só um dos mais recentes. Eu sempre gostei de trabalhar muito com terceira idade. A terceira idade sempre me Aham. faz sentir muito. E eles são bem sinceros, é igual criança, né? Bem sinceros. É E bem a no gente, extremo, assim, né? Fala o que tem vontade, isso é muito legal. exatamente. E aí, quando a gente vem do Passeio dos Guarás, normalmente a gente vem à noite. E Tá. é lancha rápida, não tem iluminação nenhuma, só as estrelas, e olhe lá se tiver uma lua, e uma pequena lanterninha da lancha, ou seja, é tudo escuro. E todas as pessoas que vão para esse passeio, quando voltam, eles voltam tensos, né? Tenso, com medo do barco errar e entrar dentro do mar Ah, de tá, areia. entendi. Tenso, tá. Um pouquinho nervoso, né? Porque é uma coisa nova. Porque é uma Tá. coisa nova, não conhecem, né? Então, assim, teve uma vez que eu estava com a lancha com 20 idosos e aí tinha uma senhora do meu lado. E eu no celular, Tá. porque eu confio no piloto, eu estava despreocupadíssima, muito despreocupada. Às vezes, quando eu ficava mexendo no celular, eu olhava para frente para ver onde eu estava, olhava para o lado. E às vezes, quando passava uma lancha com uma canoinha bem longe, e um escuro, mais escuro. E aí começou o céu ficar bem estrelado. Aí eu olhei assim, meu Deus, o céu tá tão... Na maior naturalidade, o céu tá tão lindo, tão lindo. E ela olhou assim, tá lindo e tal. E aí o pessoal... Aí eu conversando com o pessoal na maior naturalidade. Beleza. Quando nós descemos do barco, eu só escutei a pessoa dizer assim, ai meu Deus, graças a Deus, chegamos. Eu disse, oxe, o que foi? Minha filha, você não sabe a tensão que eu estava dentro desse barco. Aí a outra disse assim para ela, assim, olha, eu estava do lado da Adriana. Então, assim, a Adriana estava bem, tranquila, então eu podia estar tranquila também. A partir do momento que eu percebesse que a Adriana estava tensa, aí eu ia me preocupar. Mas ela não estava, então eu resolvi ficar tranquila. Ela falou das estrelas, começou a contar histórias para mim, e aí passou tão rápido que nem viu. E a gente olhando as estrelas, e aí ela me soltou essa. E eu nunca imaginava que ela poderia estar tensa, nervosa. Ela disse que tinha hora que via que a lancha parecia que ia virar, emborcar. E ela só... Ela disse que o termômetro dela era eu. Aí eu dei risada demais dela contando. Ela disse, minha filha. Aí me deu um abraço. Obrigado por me passar Porque aí, tranquilidade. na verdade, né, assim, o foco dela foi assim, né, da atuação, que você estava curtindo aquele momento que você estava observando, e ela até esqueceu que estava um pouco tensa, né? Você já imaginou se você tivesse agitada, né? Eu ficar duas, exatamente, né, aquela história que vale o curso de psicologia também, né? Porque eu sabia que a maioria das pessoas ficam tensas nessas horas. E teve só outra vez também que eu também estava com o pessoal já assim da terceira idade, inclusive era um pessoal, digamos que eram parentes de pessoas famosas, globais, e aí ele disse, vamos apostar uma corrida? Ele já era um senhor, né? Vamos apostar uma corrida? Eu disse, vamos apostar uma corrida. Eu achando que ia ganhar desse senhor, porque ele já tinha o quê? Seus 70 e poucos anos, né? Uhum. Tem até um E a vídeo corrida era onde? A corrida era onde? nas dunas. Ah, tá. Não, eu vou ganhar dele. Aí a gente fez, preparou, filmaram, até filmaram. O cara era maratonista e ele não me disse. Eu sei que eu comecei a ganhar dele, quando eu pensei, eu já estava pegando, era poeira
na areia. E ele começou a correr, foi de costas, tirando sarro de mim. Valeu. Maratonista, que maravilha. Então, Eu sempre brinco, eu sempre brinco com voltando à ele. história do barco, né? Lembra o que a gente conversou no início, né? Tudo tem a ver, né? Você é turismóloga, guia de turismo e está estudando psicologia. Então, você também pode aplicar essa psicologia durante os seus passeios, né? E aí você Isso acaba aqui. também trabalhando isso aí, trabalhando com a emoção das pessoas, ajudando, né, a controlar e tal. Sim, sim. Adriana, você gostaria de passar aqui as tuas redes sociais ou informar alguma coisa com relação à agência que você trabalha ou informar a sua outra, né, a sua outra atividade? Então, esse é o momento, tá? Esse é o espaço aqui que a gente deixa para você falar para as pessoas. Uma página que é @ na mochila da Dri, PHB. Tá. @ na mochila da Dri, PHB. Tá. Se essa me puder colocar. PHB. Tá. E no caso, teria que entrar em contato direto comigo, né? Pelo meu WhatsApp. Pelo teu Instagram, né? O teu Instagram vai ficar marcado aqui, tá? Esse daí, o WhatsApp, lá tem no meu Instagram profissional. Tem a tua informação. Tem essas informações. É só entrar em contato e aí eu faço os roteiros turísticos, eu contrato. Você presta serviço para uma agência local? Eu presto serviço para Natur Turismo, tem o Hotel de Charme Casa de Santo Antônio, que me contrata muito. Na verdade, eu sou freelancer, trabalho por conta própria. Sim, sim. Uhum. Tem a Rota Combo, que trabalha também muito comigo. Tem um pessoal de São Paulo, das agências de São Paulo, agências do Rio de Janeiro, que entram em contato direto comigo. As agências de Fortaleza, os guias de Fortaleza que trabalham comigo, que entram em contato comigo. Então, assim, qualquer pessoa que seja CNPJ ou CPF pode entrar em contato comigo. Legal, Adriana. Então, é a Adriana Souza Rocha. Isso. Adriana, muito obrigada, tá? Por você ter participado aqui comigo, ter aceito o meu convite. Essa live ela vai ficar gravada e depois ela segue lá para o meu canal no YouTube. Quando eu fizer toda a edição, eu mando para você distribuir, né? Passar para os teus contatos. E na informação da live eu coloco também o teu Instagram. Então, se alguém tiver interesse, se alguém quiser conhecer, voltar para Parnaíba ou visitar Parnaíba pela primeira vez, já sabe que tem uma excelente profissional, turismóloga, guia de turismo e também uma futura psicóloga. Obrigada. Então, foi um prazer conversar com você. Tudo de bom. Obrigada por cada um de vocês que estiveram aqui presentes aqui comigo nessa noite de segunda-feira. Então, eu só tenho a te agradecer e dizer que Parnaíba é um dos roteiros, assim, que para mim, a viagem sempre para Parnaíba foi inesquecível. Mas a minha primeira viagem, ela marcou muito a minha vida, porque marcou uma geração, né, assim, de colegas de sala de aula. A gente passou o ano todo juntando aquele dinheiro, sabe, fazendo... Nessa época, a gente... fazia muito isso, né? Assim, os alunos se reuniam com a professora, escolhiam um roteiro, e aí a gente fazia umas atividades para arrumar o dinheiro para poder viajar para Parnaíba para conhecer. Então, nem lembro que ano foi, mas foi assim, fantástico. Está se sentindo independente, então, né? Então, mas um dia eu vou voltar, tá? Um dia eu vou voltar e com certeza eu vou te procurar, tá bom? Então, beijo. Agora você tem... Beijo, boa noite. Obrigada, boa noite. Você tem agora uma amiga cearense aqui em Atlanta, tá? Um beijo. Obrigada. Obrigada. Boa noite para todos vocês. Foi um prazer. Prazer.